Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Compromisso com a informação, a interatividade dos nossos amigos através do WhatsApp 981 70 14 34. E você acompanha na TV e também acompanha através das redes sociais, seja no Santa Portal, seja na página do Hora Geral. Tudo isso é feito para você. Como sempre, não se esqueça que eu estou com você. No programa de hoje, daqui a pouco, o Celso Vernizes chega, ele é o homem do tempo e vai falar sobre a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Vamos conversar no segundo bloco com o médico cardiologista, o Dr. Lucas Suman, ele que vai falar sobre ações importantes da saúde e tirar as dúvidas do nosso público telespectador internauta com relação à vacina contra a Covid-19. E no final do programa, eu vou fazer um convite para ele no ar. É segredo, mas você vai saber logo no finalzinho do segundo bloco do Hora Geral. Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora. E lógico, vamos abrir o Hora Geral de hoje dando aqui os parabéns para Praia Grande. Olha só, você não conhece Praia Grande? Praia Grande é uma das cidades que compõem a nossa região metropolitana da Baixada Santista. E Praia Grande hoje completa 54 anos de emancipação político-administrativa. Em 53, moradores insatisfeitos com os problemas de saneamento, transporte e hospitais viram a possibilidade de se desmembrar de São Vicente, dando assim autonomia à Praia Grande. Na época, Júlio Seco de Carvalho liderou o movimento juntamente com Nestor Ferreira da Rocha, Heitor Sanches e outros integrantes. Em 63, um plebiscito foi realizado, mas a emancipação, de fato, só viria em 19 de janeiro de 1967. Olha como é bonita a Praia Grande. O engenheiro Nicolau foi nomeado interventor federal do município, com a instalação provisória da prefeitura no Ocean Praia Clube. A primeira eleição municipal na Praia Grande foi realizada em 15 de novembro de 68, tendo como prefeito Dorivaldo Lória Júnior. Parabéns à cidade de Praia Grande. E olha, amigos, não é por nada não, mas dizem, né, que Praia Grande é a cidade que tem a melhor infraestrutura e que tem esse crescimento. É óbvio, e aqui eu não vou me furtar, né, de comentar com os amigos, é importante dizer que quem é o responsável pela transformação da cidade são os chefes do executivo. Quem? Os prefeitos ou prefeitas, se assim forem eleitas, né? Essa mudança toda nas cidades da região, às vezes uma se sobressai mais do que a outra, como é o caso de Praia Grande. Então, parabéns, Praia Grande, parabéns pelo crescimento, parabéns, né, por ser um exemplo junto às demais cidades. E olha, é muito fácil deixar as cidades da nossa região semelhante à Praia Grande com esta beleza. Por quê? Porque as cidades estão conurbadas, estão próximas. E eu creio que com vontade política e a união dos prefeitos, existe até um fórum para isso que é o Condesb, nós vamos deixar a nossa região cada vez mais pujante, mais bonita e competitiva como a principal região do litoral de São Paulo, tá certo? Bom, olha amigos, o que choveu ontem em Peruíbe, né, choveu mais ou menos o que eles estavam esperando para um mês. Coloca na tela, Vinícius. É impressionante a quantidade de chuva que caiu na noite de ontem na cidade de Peruíbe. Uma noite que com certeza é para esquecer. A semana começou tensa em Peruíbe, onde uma forte chuva deixou ruas, casas alagadas e 20 pessoas desabrigadas. Crateras foram abertas na Avenida Mário Covas Júnior, que precisou ser interditada. A estrada do Guaraú sofreu deslizamentos de terra e teve o tráfego bloqueado. É isso mesmo. Eu vou até a cidade de Peruíbe nesse momento. Kristen Charles, boa noite, meu amigo Kristen. Comenta com a gente como é que foi a noite de ontem em Peruíbe. Num lugar bem localizado da Padre Anchieta, como vocês podem ver. E pela primeira vez, agora tá escoando aqui, esse trecho aqui encheu. Não chegou na minha casa, evidentemente, pela boa posição, mas pela primeira vez encheu. Aqui, ó. Gente, assim, é assustador. Veja a quantidade de águas, olha só. O ministro está colocando mais uma vez na tela e fala assim,
Meu Deus, óbvio que essa imagem foi de um morador que foi enviada através do WhatsApp, o 981701434. E olha, bombeiros de outras cidades da Baixada e da Defesa Civil foram para a cidade para ajudar no atendimento. De acordo com a Defesa Civil do Estado, de segunda para terça choveu o equivalente a 255 milímetros. O Fundo Social de Solidariedade do município cadastra e presta suporte às vítimas. Após solicitação da Prefeitura, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil enviou uma equipe juntamente com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas para realizar vistorias emergenciais e suporte técnico nos locais. Olha só, aproveitando essas fortes chuvas e as imagens aqui na abertura do Hora Geral de hoje, vamos saber do nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, como é que vai ser a previsão para amanhã, quarta-feira? E vai continuar essas fortes chuvas também em Peruíbe? Boa noite, meu amigo Celso Vernizzi. Olá, amigos. Olá, Hora Geral. Douglas, boa noite, gente. Tempo instável, hein? A frente fria que era para chegar durante a noite de hoje, chegou entre a madrugada, noite de ontem e amanhecer de hoje ao litoral sul paulista. Vale do Ribeira, litoral sul, tiveram as maiores chuvas dos últimos tempos. Em Peruíbe, por exemplo, choveu em 6 horas. Tudo aquilo que choveria no mês inteiro, em 6 horas. Não há como suportar. Rios, canais, praia, tudo com problema, infelizmente. Situação que não vai se repetir porque a chuva enfraqueceu, mas ainda temos condições de chuva durante a noite e a madrugada. Tempo melhora um pouco nas próximas 24 horas, mas todo o litoral, inclusive o litoral sul que sofreu mais, o Vale do Ribeira, terão períodos de melhoria. Em alguns momentos até o sol vai aparecer, mas ainda muitas nuvens e como a atmosfera está favorável, tem uma baixa pressão no Oceano Atlântico jogando nuvens dessa frente fria para o continente, o litoral sofre mais e pode ter chuva forte ainda em alguns momentos da tarde e da noite amanhã. Por isso é tempo instável em todo o litoral, temperaturas não sobem muito por causa dessa situação, mas ainda fica um clima meio abafado quando o tempo dá uma melhoradinha. 27, 28 graus a máxima no litoral. Tempo instável, portanto, principalmente da Baixada Santista para o litoral sul. E alguns períodos de melhoria, mas pode voltar a chover mais forte entre a tarde e a noite desta quarta-feira. Grande abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olha, a Polícia de São Vicente, amigos, vou até mudar de câmera, a Polícia de São Vicente já prendeu um dos suspeitos de assaltar esse grupo de pessoas que estavam aguardando por uma consulta médica. É isso mesmo. A polícia prendeu um dos ladrões que roubaram pacientes na Unidade Básica de Saúde Central, aqui em São Vicente. Segundo a PM, uma equipe realizava um patrulhamento pelo bairro Jockey Club quando uma motocicleta visualizou a viatura e iniciou a fuga. Os policiais foram atrás até que o condutor se desequilibrou e foi abordado. Após consulta, foi constatado que ele era procurado pela justiça por tráfico de drogas. Ainda durante a abordagem, os PMs perceberam a semelhança do homem com um dos autores do roubo praticado na fila da UBS, como você vê nas imagens aqui no Hora Geral. Foi então que no Distrito Policial, os policiais militares acionaram as vítimas que reconheceram o suspeito como um dos ladrões do assalto ocorrido na última quinta-feira. Parabéns mais uma vez pelo trabalho da Polícia Militar, a Polícia Ostensiva e também os amigos da Polícia Civil, né, a Polícia Investigativa. E olha, amigos, quer ajudar a polícia? Disque denúncia 181. Rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou conversar com o Dr. Lucas Suman, médico cardiologista, aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral e eu tinha comentado desde a abertura do programa que estaremos recebendo o nosso convidado, o médico Lucas Suman. Ele que vai conversar com os amigos do Hora Geral, tirar algumas dúvidas do público telespectador e internauta sobre temas importantes ligados à saúde. E se é ligado à saúde, tem a ver a todos nós. Lucas, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Hora Geral. Tudo bem? Tudo bem, Douglas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa para a gente discutir um pouquinho de medicina, prevenção e saúde. Isso é muito bom. E tema da moda, que é a Covid-19 e a vacinação. Por falar em vacinação, esse vai ser o primeiro tema, né? Nós tivemos no último domingo aí a aprovação por parte da Anvisa da Coronavac. O que me causa uma certa preocupação é que ela teve uma aprovação de 50 e alguma coisa por cento, né, de eficácia. E por isso a Coronavac ela vai ser ministrada em 2 doses, diferentemente da outra que está sendo aguardada, que está fabricada... De Oxford, da AstraZeneca. Exatamente, da AstraZeneca, que está sendo produzida, né, preparada na Índia, ainda não chegou no Brasil, e apenas com uma única dose, porque a eficácia dela é maior. Resumindo, é importante esse controle da população que vai receber a Coronavac e a outra vacina, para que haja um controle no combate à Covid-19? Isso não pode confundir um pouco a cabeça do público, Lucas? Douglas, sem dúvida, isso é um tema que tem sido bastante discutido, em especial porque ambas as vacinas, tanto Coronavac quanto a vacina de Oxford, vão ser transferidas pelas diversas regiões do Brasil. Então é importante que as pessoas tenham o esclarecimento de qual vacina elas estão recebendo. É importante que, se você receber a primeira dose da vacina da Coronavac, que tome a segunda dose 21 dias após, da mesma empresa. E se você receber a primeira dose da vacina de Oxford, da AstraZeneca, é importante que tome também a segunda dose da vacina da AstraZeneca, de Oxford. Porque a gente não sabe se você tomando a primeira dose de uma e 25 dias após tomando a segunda dose de outra vacina, eventualmente pode ser que não tenha a eficácia documentada, a imunização contra a Covid-19. Então é fundamental que as pessoas tenham esse esclarecimento para que não erre e mantenha a sua imunização da mesma dose que recebeu a primeira e receber a segunda. Lógico. Em relação às eficácias, isso aí tem sido tema também de muita discussão, Douglas. A gente sabe que a eficácia global da Coronavac está realmente girando em torno dos 50%, deu muita polêmica antes da aprovação pela Anvisa. Agora, após a aprovação, acredito que as pessoas já estejam se sentindo um pouco mais confortável para receber essa vacina, mas é importante deixar claro, 50% de eficácia global está girando em torno de 70% para casos leves a moderados, e pelos estudos que foram mostrados com a vacina Coronavac, chegou em 100% os casos de proteção de doentes graves, ou seja, recebendo a imunização com a vacina, isso nos dá uma maior segurança que casos semelhantes a Manaus não vão acontecer pelo Brasil, que é o esgotamento do serviço público de saúde, e é o que a gente não quer. Então a vacinação é o primeiro passo para a gente dar o fim nessa pandemia. Óbvio, temos um caminho longo a ser percorrido até a imunização de 60%, 70% da população, que é o nosso objetivo para tentar de vez liquidar com a pandemia. Então a gente tem esse longo período, esse longo caminho a percorrer. Porém, é importante que a gente tenha consciência de ser imunizado para que, dessa forma, casos graves da doença comecem a diminuir. Perfeito, por isso que é bom a gente conversar com um médico, né, o Dr. Lucas Suman, médico cardiologista, para esclarecer essas dúvidas, que muitas vezes é a dúvida do nosso público telespectador e internauta. Uma outra preocupação também é com relação à distribuição, ou seja, se já foi liberada pela Anvisa e teve aí a votação unânime dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, significa que todos os brasileiros já começarão a receber a vacina? Ou não é bem assim? Terão grupos específicos que receberão essa vacina?
Sim, Douglas, é importante deixar claro que hoje no Brasil a gente tem disponível as 6 milhões de doses da Coronavac no presente momento. Como você bem falou, as vacinas de Oxford ainda estamos no aguardo, estão vindo da Índia, sem previsão pelo ministro da Saúde, mas é importante deixar claro, pelo Programa Nacional de Imunização, que foi proposto pelo Ministério da Saúde, estas primeiras doses serão destinadas aos grupos de risco, que são os profissionais de saúde que estão em contato direto com pacientes contaminados, idosos maiores de 75 anos, que são moradores de casa de asilo, indígenas e quilombolas. É importante deixar claro, porque muitas pessoas nos questionam, poxa, chegou a vacina, quando é que nós vamos nos vacinar? Calma. A maioria pergunta isso. Precisamos ter calma. É lógico que a partir do momento que o Brasil for autossuficiente na produção da vacina, estamos aguardando a tal do IFA, que está vindo lá da China, que é um insumo farmacológico ativo para que nós tenhamos condições da fabricação da vacina. Através do Instituto Butantan. Através do Instituto Butantan e também da Fiocruz, sim, que a gente tenha condições de ser autossuficiente produzir essa vacina e dessa maneira produzir em larga escala para cada vez mais poder vacinar mais pessoas num curto espaço de tempo. Mas nesse momento, no mês de janeiro e fevereiro, apenas esses grupos que eu acabei de citar serão os vacinados. Mas já é um passo, Douglas. Sim, acredito que quanto mais precoce a gente tomar essa iniciativa e iniciar a imunização da população, maior o benefício, menores os desfechos de pacientes graves e internados e, consequentemente, os óbitos no nosso país. Uma outra preocupação também é que com a pandemia muitas pessoas acabam se recolhendo, óbvio, aquelas que podem, porque a maioria precisa trabalhar, precisa ir à luta, é natural. E nós temos um grande número de desempregados, que isso preocupa a economia, não local, mas nacional. E faz também com que as pessoas evitem os hospitais e os consultórios para fazer aquela manutenção natural da sua saúde. Isso tem sido reduzido, doutor Lucas Suman, e se positivo, não é prejudicial, porque além da pandemia, existem outras enfermidades que precisam de um tratamento, ou seja, de um acompanhamento médico hospitalar. Sim, Douglas, sem dúvida. Eu sou médico cardiologista, trabalho também em consultório e nessa época de pandemia a gente notou realmente que houve uma redução de consultas médicas, uma redução de procura de pacientes que têm doenças crônicas, fazem acompanhamento regular a nível ambulatorial com médicos especialistas e a gente notou realmente essa redução da procura. Muitas das vezes, acredito que seja por receio de procurar ambientes de pessoas potencialmente doentes, potencialmente infectadas, com o risco de adquirir e ser infectado pelo coronavírus. Mas é importante, por outro lado, deixar muito claro, pessoas que têm comorbidades, que fazem uso de medicações contínuas, precisam ter controle regular das suas doenças. Sejam pacientes hipertensos, diabéticos, com colesterol elevado, sedentários, obesos, tabagistas, ou seja, são pessoas que são potenciais grupos de risco para evoluírem de forma mais grave quando manifestada a doença da Covid-19. Então é fundamental que, apesar de estarmos no período da pandemia, que o acompanhamento regular das suas comorbidades sejam acompanhadas por um médico especialista e você mantenha esse acompanhamento. Doutor Lucas Suman, existe um outro aspecto também, o senhor tem o seu consultório, o senhor faz o plantão, ou seja, eu fico imaginando, a gente na época de rádio, eu amo rádio, na época de rádio a gente falava assim, que para aprender, né, para você se formar um grande profissional, vai trabalhar num AM, ou seja, num programa mais popular, porque você acaba lidando com o público, com a informação, com música. Trazendo esse comparativo na área médica, eu acredito que depois da residência, eu acho que o plantão, eu acho que é o melhor termômetro para que o médico possa se especializar e ter um contato maior com o público, né? Como que o senhor tem enfrentado esses plantões à frente dos hospitais em que o senhor trabalha? Que relato o senhor poderia passar para que o nosso público, né, tenha esse conhecimento e procure o médico quando necessário? Douglas, dentro do ambiente hospitalar, eu como médico intensivista trabalho em plantões de terapia intensiva, ou seja, dentro da UTI,
a gente acaba tendo contato diretamente com pacientes que evoluem com os piores desfechos da Covid-19. Pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, têm necessidade de intubação orotraqueal, precisam de medicações em bomba de infusão contínua na veia para sustentar a pressão arterial, ou seja, são pacientes graves que eventualmente acabam evoluindo a óbito, são manifestações infelizmente gravíssimas relacionadas à Covid-19. Então é muito importante deixar esse tipo de informação, porque graças a Deus, Douglas, a grande maioria, a maioria absoluta das pessoas manifestam sintomas leves ou quase nenhum sintoma quando contaminados pelo coronavírus. No entanto, uma pequena parcela, e isso lógico que a gente sabe que as pessoas que têm mais propensão a evoluir com formas graves da doença são essas que eu acabei de citar, que têm suas comorbidades. No entanto, por outro lado, a gente nota um relato ou outro de pessoas saudáveis, sem nenhum tipo de problema de saúde, que também eventualmente evoluem de forma grave e precisam de intubação. Então é fundamental que as pessoas mantenham a consciência. A vacinação é um passo para o fim da pandemia, mas ainda, apesar dela, é importante manter o distanciamento social, o uso de máscara. Óbvio, nós não estamos usando a máscara agora porque estamos numa distância aceitável, o uso de álcool gel, evitar aglomerações. É importante a gente ter esse tipo de consciência porque a pandemia não acabou. Não acabou ainda porque a gente vê notícias diárias de mortes e em números ainda lamentavelmente preocupantes. Perfeito. E por esse esclarecimento ao nosso público telespectador e internauta, eu vou aproveitar o espaço aqui do Hora Geral para fazer um convite ao Dr. Lucas Suman, que ele venha fazer parte do Hora Geral num quadro de saúde. Nós temos vários quadros, nós temos o Paulo Sérgio do Seguro Geral, temos o Henrique Durans, que é o nosso correspondente dos Estados Unidos, temos o Celso Vernizzi, que é o Homem do Tempo, né? Temos também o doutor João Guilherme, que é especialista em direito bancário, né? Temos o Bruno Frota, que é educador financeiro, temos o professor Alex Salim, ou seja, são profissionais que estão sempre participando aqui do Hora Geral. E eu tenho certeza que o Lucas Suman, se ele aceitar, ele vai ser o responsável de um quadro de saúde, onde o telespectador pode fazer perguntas através do WhatsApp 981 70 14 34. A gente pode até deixar uma segunda-feira para o quadro de saúde. Saúde geral. Fechou, Lucas? Ô, Douglas, legal. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar podendo participar, contribuir um pouco com o que a gente sabe em relação à medicina, para poder ajudar as pessoas, esclarecer, tirar dúvidas e deixar mais informado aqui no seu programa. É um prazer poder participar. Bom, o Lucas topando, o WhatsApp continua à sua inteira disposição, na medida do possível, é só você fazer uma pergunta. A pergunta pode ser em vídeo, você pode escrever, mas não esqueça de colocar o seu nome. Pode ser só o primeiro nome. Meu nome é Cláudia, eu moro no Gonzaga. A respeito da vacina, eu posso tomar ou tenho que esperar a consulta do meu médico? Por exemplo, são essas perguntas, né, que ao chegarem no WhatsApp 981 70 14 34, que já estamos colocando no vídeo, nós vamos repassar para a produção do Hora Geral e o Lucas Suman, o médico cardiologista, vai estar respondendo aos amigos do Hora Geral com uma periodicidade, até para deixar o nosso público cada vez mais bem informado. Eu não sei, só uma pergunta final, se você tem essa informação. Guarujá já está preparado com os insumos, até para quando receber a vacina, poder já ter essa distribuição para os profissionais de saúde? Douglas, como médico aqui do Hospital Santo Amaro, eu tenho informação que a cidade está pronta para receber, a partir do momento que tiver a recepção das vacinas, a gente já está pronto para distribuir e aplicar, principalmente nesse primeiro grupo, que são os grupos determinados pelo Ministério da Saúde. Nesse momento ainda não recebemos, mas estamos em vias de fato. Tá certo. Apenas como uma consideração final e já uma pequena demonstração do quadro Saúde Geral com o Lucas Suman, o nosso telespectador tomou a vacina, ele não precisa mais se preocupar com os métodos de prevenção, ou seja, álcool em gel, máscara e lavar as mãos? Não, infelizmente não é assim que funciona, né? A gente sabe que mais do que a vacinação individual, a gente precisa fazer a vacinação em massa. A gente só vai poder falar que a pandemia acabou a partir do momento que a gente vacinar pelo menos 2/3 da população brasileira. Isso significa que enquanto a gente não obtiver esse número, as medidas comportamentais, que são as únicas medidas de evitar o contágio da doença, que é o que você acabou de falar, Douglas, o álcool, o distanciamento,
o uso de máscara deve ainda ser praticado pela população. Então, infelizmente, não podemos deixar de manter. E Douglas, provavelmente essas medidas vão ser adotadas para o resto da nossa vida. Uma vez que a gente teve uma doença que devastou milhares de vidas, né, dizimou milhares de vidas, eu acredito que não tão cedo nós queremos outra pandemia igual a essa que a gente está presenciando. Então, medidas como essa vão ser levadas para o resto da vida. Por exemplo, nós recebemos semana passada aqui a Ana Lúcia, ela é coordenadora do controle de endemias aqui da cidade do Guarujá, e ela estava preocupada com o aumento do número de casos de dengue. Como combater a dengue? É justamente a higiene, não deixar a água parada, né? Então, ou seja, a ação no combate à dengue, assim como a Covid-19, também depende do comportamento de nós, seres humanos. É óbvio que nós podemos cobrar dos governos estadual, federal e municipal ações nesse sentido, como é o caso da vacina, como é o caso da informação que nós estamos fazendo aqui através da Hora Geral. Mas se não houver o contraponto, me corrija, doutor Lucas Suman, de nós, como cidadãos, nessa responsabilidade no combate, vai ficar mais difícil para todos, né? Sem dúvida. Cabe ao poder público informar, fazer programas de saúde, de prevenção de doenças, de promoção à saúde. Cabe aos profissionais da saúde, eu como médico, fazer a minha parte também de informar, de praticar, de tentar amenizar sofrimentos. E cabe à população, obviamente, cumprir com essas informações, fazer o seu trabalho de cuidado individual com a saúde, cuidado coletivo. Então, saúde, para a gente ter melhores condições de saúde, acaba sendo um dever de todos os cidadãos. Bom, quero agradecer a presença do médico cardiologista Dr. Lucas Suman, participando aqui no Hora Geral e já tendo um compromisso com você, público telespectador internauta, toda segunda-feira no quadro Saúde Geral. E as perguntas, não importa qual a pergunta, faça através do WhatsApp 981701434. Lucas, obrigado mais uma vez pela sua participação. Douglas, obrigado. Fico à disposição para os próximos programas e envie sua pergunta. Vai ser um prazer poder respondê-las. Um forte abraço, obrigado pela oportunidade. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Lógico, amanhã tem mais. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.